Pessoal, vamos lá de novo. A mentira do dia. Os bolsonaristas mentem tanto e fazem tanta merda, pessoal, que é difícil acompanhar as mentiras e as merdas dele. É humanamente impossível. Inclusive, hoje o Maurício Ricardo fez um vídeo, né? Onde ele colocou exatamente esse título. Não dá pra acompanhar tanta besteira num dia só, gente. Mas vamos lá. O Lula falou aqui nessa fala aqui pra esquerda que é preciso rediscutir o discurso e pede que as críticas sejam feitas no privado. Só que nesse vídeo dele aqui, em dado momento, ele fala contra Deus, pátria e família. E os bolsonaristas já estão espalhando. Até amigos meus mandaram para mim esse vídeo, né, dizendo que o Lula estava errado, né, que o Lula seria contra Deus, contra a pátria e contra a família. Vamos ver só um pedacinho. Mas é preciso que a gente rediscuta o discurso da esquerda. É preciso que a gente repense o que a gente quer e como a gente vai fazer para conquistar. Muitas vezes a direita ela tem mais facilidade do que nós com o discurso fascista. Aqui no Brasil nós enfrentamos o discurso do costume, o discurso da família, o discurso do patriotismo. Ou seja, aqui nós enfrentamos o discurso de tudo aquilo que a gente aprendeu historicamente a combater. Na Europa, por exemplo, sabe, a esquerda ela perdeu o discurso para a questão da migração. Ou seja, a esquerda não sabe defender a questão dos imigrantes, é a direita que é contra de verdade. E muitas vezes a direita, como a Angela Merkel, tem uma posição política correta de aceitar milhares de imigrantes na Alemanha. Nós precisamos tentar discutir os nossos erros para que a gente possa corrigi-los. Eu não acho, companheira Gleice, que a gente, entre a esquerda aqui, possa um ficar fazendo crítica ao outro. Muitas vezes a gente tem um hábito de falar, mas tal cara está errando, então a gente precisa punir, a gente não precisa conversar, nós temos que conversar. Não, entre amigos, a gente conversa pessoalmente. A gente não faz críticas públicas, porque as críticas interessam. Bom, pessoal, eu não sei nem se é esse trecho aqui do vídeo, mas é basicamente isso que estão falando, tá? Estão falando que o Lula é contra Deus, pátria e família. Lula é contra Deus? Não, na verdade o Lula é católico. E mais católico que o Bolsonaro, porque o Lula só casou de novo quando ele ficou viúvo, 2 vezes. A Igreja Católica fala que o casamento é até que a morte os separa. No dogma católico, quem se divorcia que nem o Bolsonaro, está em pecado. Fora que o Bolsonaro tinha uma amante, né? E tentou até abortar o 4º filho dele, né? Que ele já falou em entrevista. Então, tecnicamente, quem é a favor de Deus é o Lula. Bolsonaro só vai à igreja em época de eleição. O Lula vai sempre. Pátria. O Lula sempre foi patriota. Ele nunca foi uma pessoa de entregar ao Brasil. O Bolsonaro queria vender até pátria. O Bolsonaro foi celebrar o 4 de julho na Embaixada Americana aqui no Brasil. É engraçado esse patriotismo dele, né? Que é um patriotismo americano, né? É patriota de país alheio. E família, não preciso nem falar que o Lula é um cara de família. Ele tem os filhos dele, tem os netinhos dele. Enfim, não tem nada a ver isso aí que estão espalhando por aí. Na verdade, pessoal, quando o Lula fala contra esse discurso fascista que a gente ouviu aqui no vídeo, que é o discurso Deus, Pátria e Família, ele está falando disso daqui, ó. Esse aqui é o movimento integralista e fascista e nazista, né, que é a mesma coisa, que foi o fascismo do Mussolini que gerou a Alemanha nazista, né? O Hitler se inspirou no Mussolini. Eles tinham esse lema aqui, ó. Estão vendo aqui a suástica aqui no meio, ó? A suástica é um símbolo nazista. Aqui, ó, Deus, família, pátria. É disso que o Lula está falando. E esse movimento chegou no Brasil aqui chamado de integralismo, tá? Para quem não sabe, aqui, ó. Esses aqui eram os integralistas brasileiros fazendo a saudação nazista. Porque esse movimento fascista, eles falam de Deus, mas eles não gostam de Deus. Na verdade, o líder é adorado como um Deus. Tanto o Mussolini, que era o Duce, o Hitler, que era o Führer, ou o Bolsonaro, que é o mito. Então, isso aqui é só para enganar a fiel trouxa. Família, todos eles têm famílias desajustadas, né? Tanto o Bolsonaro, que já foi casado, tinha amante, não sei o que, nunca cuidou dos filhos, etc. A Hitler e Mussolini, tá? E pátria também é essa mesma coisa que eu falei pra vocês. Eles não são patriota. Na verdade, eles são ultranacionalistas, que é bem diferente de você ser patriota. É você colocar a sua nação como superior às outras, como o Hitler fazia lá na Alemanha. Inclusive o lema do Bolsonaro, né, Deus acima de tudo, Brasil acima de todos, é um lema da Alemanha nazista, para quem não sabe. Era até parte do hino da Alemanha. Porque o Hitler dizia a mesma coisa, Alemanha em cima dos outros. Então, isso não é patriotismo, isso é ultranacionalismo. É você colocar a sua nação como se ela fosse superior às outras. Que nem os bolsonaristas fazem aqui, tendo ódio dos países vizinhos, dos chineses, etc, etc, etc. Tá bom?
E o Lula criticou esse discurso, o pessoal também, porque várias pessoas que são associadas ao Bolsonaro têm alguma ligação com nazismo ou racismo. Você lembra, por exemplo, daquele cara lá que fez uma saudação nazista lá em pleno Senado Federal? Teve o Adrilles Jorge, que fez uma saudação nazista e foi até expulso da Jovem Pan. Teve o Bolsonaro e todos eles tomando copo de leite, que aquilo ali é um white soul, né? White whistle, perdão. É um assobio, né, pra galerinha deles. E olha aqui o que aconteceu essa semana, ó. O deputado Gustavo Gayer diz que o QI de macaco é maior do que africanos e de gente emburrecida no Brasil. Na verdade, não foi bem ele que falou, né? Foi o cara do podcast que estava conversando com ele, mas ele simplesmente concordou. Aqui, ó, eles são abertamente racistas, estão pouco se importando com isso. Eu acho até engraçado, sabe, quando eu vejo bolsonaristas afrodescendentes, porque é um movimento que não aceita eles. Olha aqui, por exemplo, o Magno Malta. O Magno Malta falou assim, ó, naquele caso do Vini Júnior, que o Vini Júnior foi vítima de racismo lá na Espanha. Em vez dele defender a pessoa negra que foi vítima de racismo, ele está defendendo o macaco. Ó. Cadê os defensores da causa animal que não defendem o macaco? Vocês estão entendendo? No caso de racismo. Então, eles são racistas. Então, o que o Lula está criticando aqui não é a nossa concepção comum de Deus, pátria, família. Ele está criticando esse movimento fascista que se instalou no Brasil. Mas aí os bolsonaristas fazem uma narrativa, fazem um meme, para convencer as pessoas de que o Lula é contra Deus, pátria e família. Aí não dá, né, pessoal? É por isso que eu digo, é muita besteira de bolsonarista. Eu não dou conta nem de acompanhar. Paz a todos.